Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, no nosso estado do Paraná, nós temos importantes municípios que têm procurado, dentro das suas condições, de seus orçamentos, de poder oferecer saúde, educação, oferecer urbanismo, oferecer qualidade de vida ao cidadão através das ações públicas que acontecem nos nossos municípios. Nós estaremos agora, a partir de janeiro, os novos prefeitos eleitos nesse ano estarão assumindo as suas prefeituras, estarão tomando posse e terão a responsabilidade, durante os próximos 4 anos, de poder cuidar das pessoas, cuidar das cidades, cuidar da interação que o cidadão tem com o serviço público, cuidar da interação que o cidadão tem com a administração pública, federal e estadual, e principalmente a administração pública municipal. Tive a oportunidade, como engenheiro que sou, de poder trabalhar numa prefeitura durante 33 anos. Do município que tem uma certa sustentabilidade, que tem ofertado qualidade de vida ao cidadão, tem atendido no sistema de educação, de saúde, de acordo com as suas possibilidades, e tem avançado ao longo do tempo. E eu tenho observado nas andanças aí pelo estado do Paraná que existe uma dissintonia entre muitas cidades, existe uma falta de aplicabilidade de recursos públicos em várias áreas da administração pública, às vezes por falta de conhecimento ou mesmo por desinteresse das administrações públicas municipais. Eu queria hoje chamar a atenção. As cidades, elas são feitas e são produzidas para que o homem possa morar nessas cidades e, logicamente, tocar a sua vida e com qualidade. E para isso é necessário que os governantes municipais deem uma atenção às suas cidades. É necessário que ele cuide daquilo que é a obrigação de todo governante, de estar cuidando da saúde, da educação, de estar cuidando do relacionamento e da interligação dessas duas áreas importantes para o desenvolvimento das pessoas, mas ele não deve deixar de cuidar da necessidade dos municípios de oferecer qualidade de vida através das ações urbanas. Eu tenho observado que muitos municípios com mais de 30 mil, 50 mil habitantes deixam muito a desejar na questão urbana e na questão da interação da cidade com o cidadão. Ou seja, não oferece ao cidadão a condição de interagir com a sua cidade. Isso causa um transtorno familiar, isso causa uma indiferença a essas pessoas e é muito ruim para a nossa sociedade. Nós não devemos, dentro da administração pública, cuidar exclusivamente da questão urbana, mas é necessário que haja também esse cuidado das questões urbanas. Nós precisamos fazer com que nos municípios grandes, que são ditos como polo regionais, que eles ofereçam atrativos públicos gratuitos à nossa sociedade, para que essa mesma sociedade tenha a oportunidade de interagir em família nesses espaços públicos. Eu tenho observado que isso tem tido uma dificuldade muito grande na oferta dessa questão pública, na oferta dos parques urbanos ao cidadão nas cidades. Nós temos cidades grandes no Paraná que se dizem regionais, simplesmente na prestação de serviço. Elas não são regionalizadas a ponto de trazerem para si a responsabilidade de oferecer ao cidadão da sua cidade ou mesmo da sua microrregião qualidade de vida no que diz respeito aos parques urbanos, aos espaços públicos que poderão serem utilizados entre várias pessoas de várias cidades nos fins de semana, no sentido de você fazer com que haja união familiar nesses espaços públicos. E quando existem esses espaços públicos, muito mal cuidado. Muito mal cuidado, você vê, entra ano, sai ano, é a mesmice, não tem uma inovação, não tem o porquê das pessoas se dirigirem a esses espaços públicos, porque ele é mal cuidado, a administração desses espaços é feita de uma maneira muito ruim e deixa muito a desejar a nossa sociedade. Então é importante que os governantes das cidades, principalmente as cidades tidas como
das regiões metropolitanas, como a sede das regiões metropolitanas, as cidades que são polo das micro-regiões, que elas ofereçam ao cidadão mais qualidade de vida através da utilização dos seus parques urbanos, através da utilização da infraestrutura da cidade, no sentido de ter uma urbanização adequada, de ter um plano diretor, de ter uma lei de zoneamento adequada, no seu tempo e na sua hora, e que ofereça essa qualidade de vida ao cidadão. Nós temos hoje, dentro do plano diretor das cidades, a lei de zoneamento, as prerrogativas que dizem respeito ao Código de Obras, nós temos que cuidar muito dessas ações, e cabe aos engenheiros, aos urbanistas, cabe aos arquitetos, principalmente às arquitetas, que têm uma prerrogativa muito importante no cuidado das cidades, de trazerem para si esse conceito de poder cuidar da urbanização das cidades. Eu tenho observado em algumas cidades aqui do Paraná uma dissonância completa, onde você tem o malhamento inicial da urbanização muito bem definido e você tem a especulação imobiliária rondando as regiões mais distantes do centro, fazendo com que, através da especulação imobiliária, a colocação no mercado de mais 10 ou 15 lotes, de mais 5 lotes, faça com que o arruamento não seja casado com o arruamento do sistema existente, faça com que as ruas sejam muito estreitas, com que não há uma maneira de você pensar a cidade no horizonte mais longo, pela deficiência dessa urbanização e, acima de tudo, pelo avanço da especulação imobiliária nessas cidades. Eu tenho observado que o que diz respeito à doação pela lei dos loteamentos, 35% ou 10% no mínimo de área líquida doada aos municípios, para que esses 10% seja utilizada pela sociedade, para que ela possa morar num bairro, ter lá a sua escola, a sua creche, a sua unidade de saúde, ter o seu CRAS, o seu CRES, enfim, ter a estrutura pública à sua disposição. Esses espaços são oferecidos na beira do rio, são oferecidos à margem de mata, são oferecidos em área pantanosa, em locais impróprios para ocupação e impróprio para receber ali uma escola ou qualquer outro equipamento público. Então é importante que os novos governantes deem uma atenção à questão do planejamento urbano, deem uma atenção sobre vários aspectos da legislação. E eu, caminhando aí por algumas cidades nesse fim de semana, eu observei que ao longo de uma rua, de uma cidade, você tem um cruzamento de uma esquina desse mesmo bairro a outra esquina, você tem que percorrer uma distância de mais de 1.000 metros. Você não tem ruas que dê a condição dessa circulação em algumas dessas cidades. Isso é péssimo para a sociedade. Você imagina uma criança indo à escola, caminhando, que é o normal que isso aconteça, ela ter que, às vezes, andar 2, 3 quilômetros para poder vencer, às vezes, uma distância de apenas 150, 200 metros da sua casa até na escola ou até na unidade básica de saúde. Então, isso é muito ruim. A gente tem que ter um cuidado melhor com as cidades. E a falta do ambiente comum à sociedade e a falta da implantação de parques urbanos. Parque urbano, minha gente, é só vir aqui em Curitiba e copiar o que existe. Por que se usa tanto a lâmina de água nos parques urbanos? Porque a manutenção é praticamente zero. Você tem um investimento inicial muito baixo e você mantém aquele visual agradável às pessoas, de poder utilizar nos fins de semana, com um investimento muito baixo e manutenção, às vezes, praticamente zero nas cidades. Então é importante que se verifique os parques urbanos, fundo de vale nas cidades, e que os administradores públicos façam em seus municípios a utilização dessa prática de fazer com que esses espaços estejam à disposição das famílias, para que as famílias saiam no final de semana, possa ter lá um parque, possa ter lá uma academia ao ar livre, possa ter lá um espaço gramado para poder conviver em família nos finais de semana, que é muito importante. Isso, minha gente, faz parte do convívio familiar das cidades. E é obrigação, sim, das cidades que dizem metrópoles, das cidades que oferecem uma condição de centro urbano mais desenvolvido, de oferecer esse lazer aos seus moradores
e aos moradores das cidades vizinhas. Muito obrigado.